Boa noite para você que nos acompanha. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga do Serviço de Medicina Preventiva da Unimed, a Raiele dos Anjos, que vai falar um pouco sobre um tema muito importante durante esse mês de janeiro e ao longo de todo o ano, né? Que é o Janeiro Branco, mês de prevenção à saúde mental, de consciência à saúde mental, né? A importância de ter um mês dedicado para isso, chamar a atenção das pessoas, das instituições, das famílias, né, Raiele? Boa noite. Boa noite, Ragnara. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, por que falar da saúde mental no mês de janeiro? Bom, então como você bem disse, né, Ragnara, é importante estar promovendo esse assunto em todos os meses do ano. Mas, de acordo com o idealizador da campanha, ele pensou em janeiro justamente porque é o mês onde a gente costuma projetar novos hábitos, projetar mudanças que a gente gostaria de aplicar na nossa vida. E o branco em si, geralmente, é um convite a uma intervenção, né? A tela em branco, a folha em branco, o que a gente deseja escrever nessa página em branco. Então, ficou assim o tema da campanha. E a ideia é promoção mesmo, né? Não existe um assunto em específico, mas trabalhar a saúde mental como um todo. Ao seu ver, as pessoas ultimamente, elas estão mais preocupadas com a saúde mental? Diria que sim, principalmente agora no momento pós-pandemia, onde percebemos que as pessoas valorizaram mais o contato com o outro, a importância de estar nessa nossa casinha, que é a nossa mente, né, onde a gente vai morar para o resto da nossa vida. E como é importante que ela esteja organizada, em boas condições. Muitas pessoas ficaram em home office ou ficaram privadas desse contato com o outro. E aí se atentou mais. A própria internet, né, hoje traz essa rapidez das informações. Percebo que houveram alguns movimentos nesse sentido. Então, diria que sim, que as pessoas estão mais preocupadas. E você acredita que existe algum preconceito com relação a isso nos dias atuais? Por exemplo, uma pessoa que tenha depressão, síndrome do pânico, ainda é taxada como louco ou uma pessoa estranha? Você acredita que ainda exista isso? Existe, infelizmente, claro que em menor escala, né? Como dito anteriormente, a informação hoje está aí, está mais disseminada. Mudou sim, mas a gente ainda percebe as pessoas com um certo receio em falar que precisam de algum tipo de tratamento, às vezes ocultam essa informação dos amigos, dos familiares, entrevistas de emprego, enfim, é o tipo de situação que chega até nós. As pessoas ainda temem o julgamento da sociedade, mas com as informações sendo disseminadas cada vez mais, a gente está conseguindo quebrar esse tabu. Muito bem, falando de depressão, a gente sabe que o Brasil é o país com maior prevalência dessa doença, né? Quais seriam os principais sintomas da depressão e os primeiros sintomas, os sinais? Bom, as pessoas costumam relacionar muito a depressão com a tristeza propriamente dito, né? Então, sim, existe uma tristeza profunda, assim, associada, mas o que a gente ouve muito dos pacientes, e um dos critérios diagnósticos é uma ausência de energia. Então, eu percebo que as atividades diárias, corriqueiras, que eu costumava levar naturalmente se tornam um peso, se tornam difíceis de serem realizadas. Essa falta de cuidado comigo mesmo, né? Falta desse amor próprio. Então, aquela vontade de ficar só na cama, a pessoa parou de se arrumar. Então, são os primeiros sinais onde os familiares podem estar atentando e eu mesmo posso me avaliar. Por que eu não quero mais estar entre amigos, socializar? E, claro, pode ter tristeza, irritabilidade como outros sintomas. Mas como é uma doença multifatorial, a gente deve avaliar, inclusive, fatores de risco, né? Perdas recentes, luto, questões financeiras, de trabalho, enfim, traumas que a pessoa pode ter vivenciado, tudo isso deve ser avaliado. Como é bem amplo, né, um olhar profissional sempre é bastante importante nessa avaliação. E quais as causas? Ela pode estar associada a fatores genéticos, por exemplo? Pode sim, é um dos fatores de risco, né, ter histórico pregresso de doenças mentais na família. Também disfunções hormonais, né, algo que a gente fala pouco, mas como hoje a gente entende que as emoções elas partem de questões hormonais, serotonina, endorfina, ocitocina, são os hormônios do bem-estar e do prazer. Então, muitas vezes, uma disfunção hormonal, fases que a gente passa onde existem oscilações, por exemplo, adolescência, menopausa, né, disfunções relacionadas à tireoide, só alguns exemplos. Então, pode sim estar proporcionando algum tipo de desregulação emocional,
bem como o que a gente citou antes, né? Momentos são fatores de risco também. Por exemplo, um quadro de luto. É natural a gente ficar triste, deprimido, mas o que a gente deve observar? Frequência, intensidade e prejuízos. Então, ficar triste, ficar deprimido todos os dias, um sintoma que se repete, que se prolonga mais do que o necessário, né? Mais do que o normal. Coloco entre aspas, porque ser normal também pode ser um pouco subjetivo. É muito intenso, é de difícil controle. E os prejuízos. Começa a afetar meu trabalho, começa a afetar as minhas relações, eu perco a funcionalidade. Então, esses são os principais pontos que eu costumo educar assim, os pacientes a se observar, e não só sobre a depressão, sobre outras doenças também. E que outros sintomas que podem ser um alerta para outras doenças, Raiele? Bom, eu sempre costumo traçar a linha do sofrimento, como eu digo para os pacientes, né? Então, a gente sabe que as situações da vida, elas proporcionam oscilação, e isso é natural, inclusive é saudável. É natural eu me sentir triste diante, por exemplo, da perda de um cachorro, né? Então, perdi lá o meu animalzinho de estimação, naturalmente eu vou ficar triste. Mas aquele sofrimento me impede, dentro daquilo que vínhamos falando do prejuízo. Não consigo me concentrar no trabalho mais, daí começo a ter prejuízos em relação ao trabalho, vai refletir em prejuízos financeiros e assim por diante. Então, o sofrimento, ele é natural, ele é inerente, mas quando esse sofrimento ele não cabe em mim, eu não consigo mais manejar e controlar ele, então a linha do sofrimento, assim, quando ultrapassa, né, deve ser observado. Muito bem. E tem pessoas que convivem com alguns desses sintomas e acham isso normal e vão levando adiante quando percebem já está em um nível um pouco mais avançado, né? Qual que é o momento ideal de você procurar ajuda profissional? Então, bem nesse sentido que estamos conversando, que havíamos conversado há pouco, eu acredito que quando eu sinto que com os meus próprios instrumentos eu não consigo mais manejar, né? Então, eu tenho algumas estratégias, quando eu me sinto triste, a distração, manter o foco no aqui e no agora, fazer um trabalho manual, não é mais o suficiente, né? Então, está interrompendo o meu sono, alguma desregulação relacionada ao apetite, né? Então, alguns sintomas que são mais, podem ser observados por familiares, por pessoas que estão à minha volta. Então, é o momento de procurar ajuda profissional. E os prejuízos, né? Então, começa a afetar outras áreas da minha vida, eu sinto que não tenho mais o controle, e a terapia, ou daqui a pouco um cuidado médico, vem bem nesse sentido de conter sintomas. Conter sintomas e, ao mesmo tempo, educar a pessoa a lidar com aquele sofrimento. E que hábitos que as pessoas podem adotar no dia a dia para fazer com que esses sintomas não aconteçam, para levar uma vida saudável? Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas sofrem com a ansiedade, né? Como que tudo isso pode ser evitado e controlado? Bem, como você disse, a questão da ansiedade até tem me chamado bastante atenção. O número de pessoas que vêm com esses sintomas, não sei se, ainda não tenho dados, não tenho esse conhecimento, se está relacionado com uma questão pós-pandemia, como foi dito antes, mas eu percebo esse aumento, assim, não sei se é uma preocupação com o futuro, né, a cobrança da sociedade, não existe um fator X, daqui a pouco é um conjunto de tudo isso. Mas a gente costuma brincar, que a gente estuda, e cada vez mais a gente comprova que uma boa alimentação, sono, hidratação, essas coisas que a gente já sabe há muito tempo, são os principais fatores de proteção. Bons vínculos, né? Se sentir bem assistido pela família, por amigos, se sentir seguro nos ambientes de trabalho, mas começando pela alimentação, exercícios, sono regulado, até pensando naquelas questões hormonais que a gente conversou anteriormente, certo, já são, assim, vamos dizer, o ouro em saúde mental. E aí depois a gente vai pensando em outras formas de se organizar, de se psicoeducar, mas sem estar com essa parte equilibrada, dificilmente a gente vai conseguir equilibrar as restantes. Isso mesmo. Raiele, muito obrigada por todas as suas informações, todas muito ricas, né? Acredito que o pessoal de casa pode ver, rever esse vídeo, enviar para pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil, precisam de alguma ajuda profissional e não sabem como conduzir a situação. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, Ragnara. Lembrando que no dia 25 a Unimed vai ter uma palestra que vai abordar mais a fundo, como um assunto muito amplo, que dá muita pano para manga. Às vezes, nesse tempinho, assim, pode ficar alguma dúvida. Então, dia 25/1, né, 25 de janeiro, às 9h,
o doutor Antônio Detoni, a psicóloga Sandra Muneiro e eu, nós vamos estar abordando mais esse assunto e poderá ser acompanhado online. Então, nas redes sociais da Unimed vai dar para acessar, né? Vai ter um link e todos vão poder estar acompanhando, interagindo, fazendo perguntas e eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Nós conversamos com a psicóloga Raiele dos Anjos, que é da Medicina Preventiva da Unimed. Obrigada a você que nos acompanhou. Compartilhe, curta o nosso vídeo e até a próxima entrevista.